Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para Formar e Pôr em Ação Fisioterapeutas de Excelência. Mais uma vez, nós temos mais um podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimento_UTI. E aqui com a gente, juntos, no nosso podcast, e lá no Instagram, no @UTI Informe e Ação. E também lá no nosso grupo específico do Apoia-se, né? Para todo mundo que nos ouve, a gente tem repetidamente falado isso, né? Mas a gente tem um grupo no Apoia-se. Você pode apoiar o nosso trabalho se você gosta do nosso trabalho, com o valor que você puder, né? E a gente te devolve um material, um conteúdo de qualidade. Inclusive, né, o conteúdo desse podcast está muito legal também, com uma referência, um artigo muito legal que saiu há pouco tempo. Então, assim, se você gosta do que a gente faz, já vale a pena apoiar. E aí, apoiando, você ainda tem acesso a mais conteúdo exclusivo. Então, entra lá no link, dá uma olhadinha e... Nós estamos acabando o ano, né, Sancler? E comece o ano Exato. apoiando a gente, né? Então, Uma assim, boa, termina é um bom esse planejamento ano. para 2025. Exatamente. E aí, então, a gente tá acabando o ano, né, gente? A gente tá no episódio aí, né, de final de ano mesmo. E aí, putz, Sancler, eu não sei como que você entende esse final de ano, né? Mas aqui em casa, pelo menos a gente, com as crianças, é uma época que a gente gosta bastante. E é uma época, assim, que eu acho, né, na minha opinião, alguns sentimentos, algumas palavras, elas vêm com mais força, né? E assim, independente da religião, né? Eu acho que, independente do, né, se tem uma religião, se tem um vínculo com o Natal ou não, mas o fato é que final de ano é tempo que todo mundo para, né, para refletir, para pensar nas coisas, né? E ter, assim, acho que um sentimento, uma palavra-chave, e uma palavra que roda muito nesse final de ano, né? Acabando o ano e olhando para o próximo, é a palavra esperança, né? A gente tá sempre terminando o ano com a esperança de que o ano seguinte vai ser melhor, né? De que o que não foi legal nesse ano vai ficar para trás, e o ano que vem vai ser melhor, e a gente vai ser melhor, e as coisas vão dar mais certo. Alcançar as Então, metas, né? Alcançar os objetivos que a gente tem, alguns novos, alguns que a gente não conseguiu executar no último ano. Aí sempre tem a esperança de que esse pacote de coisas boas a gente consiga ter, né? exatamente, né? E aí, eu fico pensando, né? Acho que tem várias coisas para a gente conversar, né, Sancler? O que exatamente é esperança? Mas, assim, por que falar de esperança num podcast de fisioterapia em UTI, né? O que Porque a tem a ver? verdade, o que que tem a ver, né? Porque a verdade é que quando a gente fala em paciente crítico, né, é, né, que é o paciente que a gente lida, né, o tempo todo, eles estão em situações ali, né, a doença grave por si só, o futuro incerto deles, né, eles tentando ali sobreviver, né, não sabendo o que que vai acontecer, a recuperação deles, é sempre uma situação, digamos assim, né, que traz consigo essa questão, né, da esperança. Eu vou me recuperar, eu vou andar, eu vou, né? Então acho que é um assunto que, mesmo sem a gente perceber ou ter pensado sobre isso antes, né, porque talvez a gente nunca tenha pensado nisso, mas a esperança é um ponto ali de interface ou que permeia a vida, a situação atual daqueles pacientes, né? E aí, será que a gente ajuda? Né? Ou será que a gente atrapalha? O que que a gente faz que pode ajudar? O que que a gente faz que pode atrapalhar? Qual é, né? E esse é o tema do nosso podcast, qual é o nosso papel, né? Qual é a nossa parte nesse processo de esperança do paciente que está na unidade de terapia intensiva? É disso que a gente vai falar hoje. Exatamente, Débora. Eu acho que foi bem legal a sua introdução, falar que é um momento interessante da gente discutir sobre isso, porque talvez as pessoas, profissionais, outras pessoas que nos ouvem, e próprios pacientes, etc., estejam no momento de pensar um pouco no que está por vir e na esperança, nesse sentimento de que coisas boas venham a acontecer. E aí, como você colocou,
talvez a esperança seja um sentimento muito forte para os pacientes da terapia intensiva, seja ele para viver ou morrer, a esperança de dar tudo certo, a esperança de um resultado satisfatório num tratamento, numa cirurgia, a esperança de um diagnóstico melhor, a esperança de ficar menos tempo internado, e a gente também pode levar isso para a reabilitação, que é a esperança do ponto de vista físico e funcional, né? Imagina uma pessoa que está na UTI, de repente ela acorda, ela se vê numa fraqueza que ela não consegue levantar os braços, de repente, quando ela entende que ali dentro da reabilitação ela tem profissionais, tem um fisioterapeuta, tem um atendimento direto, e ela começa a falar, agora eu tenho a esperança de que eu vou voltar a andar, de que eu vou voltar a ficar forte. Então, é um sentimento interessante e que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que a gente pode potencializar ou então afundar esse sentimento da esperança, né? Eu até queria começar fazendo uma observação. Eu acho que tem dois sentimentos, eu sempre brinco isso em aulas. Tem a esperança, que é essa ideia de que as coisas podem dar certo, né? Esse é o esperar que as coisas deem certo. E aí, quanto mais argumentos você tem, eu acho que mais próximo do sentimento de esperança você está. Então, olha, eu tenho um bom fisioterapeuta, ele está me fazendo bons exercícios, eu estou vendo que ele tem um bom papel dentro da equipe multidisciplinar, eu estou vendo que ele vem aqui não sei quantas vezes ao dia, eu estou vendo que ele tem empenho para fazer isso, pô, me dá uma esperança de que eu vou conseguir coisas melhores. Se eu não tenho um fisioterapeuta, ninguém fala para mim sobre sentar na cama, minha esperança de voltar a andar, ela passa a ser muito ruim. Mas tem um outro sentimento também que passa pelos pacientes, que é a fé. E a fé já é um negócio assim, não me entendam a mal, como você falou, independente de religião. A fé ela é um pouco cega, é você crer naquilo que você não tem a comprovação. Então a fé é do tipo assim, eu vou andar, por quê? Não sei, porque Deus, já lá, alguém me disse que eu vou andar, os deuses, os orixás, Thor, não sei, falou que eu vou andar. Então a fé ela é uma coisa do tipo, eu acredito que isso vai acontecer. A esperança eu espero mediante isso que eu tenho presente. Então eu acho que a gente tem um papel, uma parte muito importante para potencializar, para impactar positiva ou negativamente na esperança dos pacientes. Porque eu falei que eu brinco muito nas aulas, aí a gente já falou aqui sobre visita multidisciplinar, etc. E um ponto nevrálgico disso tudo é a conversa com a família. Então, às vezes, a gente tem profissionais que vão lá na família e falam assim, poxa, fala, e aí, como é que tá o meu paciente, né, meu familiar? Aí fala, olha, você acredita em Deus? Aí a pessoa fala, acredito. Então, tem 1% de chance de dar tudo certo. A pessoa, onde houver 1% de chance, haverá 99% de esperança, mais ou menos, talvez tenha 99% de fé. A esperança é algo que a gente tem que desenvolver. Essa fé sozinha, sem essas possibilidades, talvez ela atrapalhe um pouco mais. Agora, a esperança, eu acho que o nosso papel é fundamental, Débora, da gente É. conseguir mostrar para a pessoa que aquilo que ela tem como desejo ou que seja interessante para ela é possível de acontecer, é viável, é factível. Eu acho que é interessante essa questão da fé e da esperança, né? Porque, na verdade, a fé é isso que você falou, é uma coisa que vem com a pessoa, né? Sei lá, desde sempre, ou pouco tempo, enfim, mas que ela não é tão ligada ao ambiente externo, né? Tanto que uma das. Quando a gente lê sobre esperança, e assim, gente, é muito interessante notar que tem evidência científica a respeito disso, né? A esperança ela é um recurso interno, né, da pessoa. E ela é uma confiança mesmo de que as coisas, né, ela tem por algum lugar aí para sair, para dar certo e tudo mais. E aí tem alguns estudos que falam que a esperança ela pode ser afetada pelo ambiente, né? E eu enxergo muito isso. A fé é uma coisa que não é, né? A gente não consegue mexer, impactar positivamente, né? É uma coisa de dentro da pessoa. Agora, a esperança, ela pode ser alimentada, ela pode ser construída a partir, né? Você deu alguns exemplos e de muito do que a gente vai falar aqui hoje. Mas sabe que eu queria, eu ia deixar até para o final, mas eu vou trazer agora, né? Que você estava falando da história, por exemplo, né, do paciente estar ali e ele vê que tem um fisioterapeuta, que esse fisioterapeuta se dá bem com a equipe, né, e que tudo isso vai criando uma esperança, né, nesse paciente. Tem um artigo super legal, que obviamente é um artigo qualitativo, né, de estudo descritivo, qualitativo, mas super interessante, que ele foi observar, né, os aspectos ali que influenciavam pro profissional e para o paciente sobre
a relação, né, do profissional e do paciente, como que isso era alimentado e crescia. Não era especificamente sobre esperança, mas no fim ele chegou nesse lugar da esperança, né? E aí ele fala assim que quando o profissional conseguia passar para o paciente de alguma forma, ou falando, ou o paciente, por isso que eu lembrei do que você falou, ou o paciente via que, poxa, eu comecei a sair do leito rápido, né? Eu comecei a fazer exercício. Nossa, eu tô aqui internada há 2 dias e já tô fazendo exercício. Então, ele chama isso de quando o paciente entendia o significado, né, da mobilização precoce, né, ele fala que os pacientes relatam como, a partir daí eu entendi que esse era o ponto de partida da minha recuperação. Então, quando eles entendiam que eles estavam ali, né, dentro de um contexto de mobilização precoce, isso foi entendido pelos pacientes como ponto de partida da recuperação. Ah, então agora eu comecei a me recuperar. Olha o poder, né, que a gente tem no sentido assim, de a partir do momento que o paciente, que a gente entra com plano terapêutico, que a gente começa a fazer exercício, a sensação que traz para o paciente é essa, de aqui é o ponto de partida da minha recuperação. Olha que coisa mais linda, né? E aí, Legal. por isso que eu falei que não é direto o artigo, mas aí ele descreve assim que tudo isso tinha a capacidade de evocar esperança nos pacientes e fortalecer o espírito de luta. Olha que bonito. E aí ele termina falando assim, especialmente quando essa reabilitação incluía sair da cama, né? Então, assim, olha o nosso papel de novo, né? Então, ele até fala outras coisas muito interessantes que você colocou, sem nem saber do estudo, né? Porque eu não tinha te mandado ainda, Não li mas ele esse fala trabalho. que outras coisas que influenciaram positivo é isso, quando o paciente via interações positivas entre os profissionais de saúde e com ele, né? Porque aí ele se sentia assim, com uma restauração da sua dignidade humana, e isso facilitava toda essa percepção dele, né, de esperança e de contribuição, né? Então, ó, ele fala assim, ó, eu vou até ler, nas implicações práticas, ele coloca: a mobilização precoce deve ser usada para inspirar esperança e vontade de lutar pela recuperação em pacientes tratados em terapia intensiva. Né? Aí ele fala: esforços devem ser feitos para envolver os pacientes em interações positivas com os profissionais de saúde que incentivem esse espírito de luta e a participação ativa na mobilização precoce. Olha que coisa bonita, eu Fantástico. achei sensacional. Você falando, eu tive que abrir aqui, eu vou mostrar o outro lado agora, também numa evidência científica. Eu já recomendei esse artigo aqui umas 3, 4 vezes e volto a recomendar ele de novo, que foi uma professora da Universidade do Canadá que ficou internada na UTI e teve fraqueza muscular. Então ela fala das barreiras e das estratégias que ela identificou posteriormente que poderiam ajudar na reabilitação. Aí tem uma parte que ela fala assim, Débora, que é necessário o suporte e o encorajamento para os pacientes. Aí ela fala: eu não consigo me lembrar de quantas vezes eu tinha, aí ela cita médicos, eu tinha médicos que diziam que eu parecia não entender a severidade do que tinha acontecido comigo. E por causa disso, eu deveria diminuir as minhas expectativas de recuperação. Aí ela fala: entendo até que há uma inclinação à proteção e ao descanso após uma lesão tão severa como eu tive, que isso pode até parecer um bom conselho, mas que, por outro lado, a evidência científica mostra que esse é o caminho errado. Então, é o oposto do que você acabou de ler. Então, esse reforço positivo, ele traz muitas coisas boas. O paciente dignidade restaurada, a esperança se eleva, e aí a gente pode entrar aqui na seara de adesão, aderência, né, e tal, mas ao mesmo tempo que se você vai lá e fala: não, chega, calma, ó, não tem essa esperança não, e você faz o famoso jogar terra, né, em cima, você também faz com que a pessoa saia. Então, se não é uma pessoa capaz de entender e de ter o discernimento para falar: olha, a reabilitação ela é importante e tal, ela precisa falar: então é melhor eu ficar quieto. Quantas vezes a gente já falou aqui? Às vezes a gente vai atender um paciente, não, o médico mandou eu ficar quieto, porque o meu caso é muito grave. E aí você tira a esperança da pessoa, às vezes, de fazer aquilo, de ganhar aquela reabilitação, e a pessoa passa a acreditar que foi fadada a ficar assim. Exatamente. São os São dois dois pontos, assim, exemplos, né? combinar que a gente tem, assim, mostrando o impacto do papel de quem fala e quem atende, quem dá assistência aos pacientes. Né? E aí, antes de seguir nisso, né, então, na prática ali, né, como que a gente
age de forma positiva e quantas vezes a gente age de forma negativa, eu queria voltar só para falar o conceito de esperança, né? Existem duas, basicamente, né, duas definições, dois tipos, não duas definições, dois tipos de esperança, né, descritas na literatura. E elas são divididas entre esperança generalizada e esperança específica. E aí, quando a gente fala da esperança generalizada, assim, é um sentido não específico de uma ideia de um amanhã positivo, favorável, né? Que até vem assim como uma coisa para amortecer aquele desespero, né? De tudo que a pessoa tá vendo ali. Então, é uma crença ali num futuro benéfico, mas incerto para a pessoa. Por isso que ela é É um certo generalizada. otimismo, né? É um certo otimismo Exatamente. natural, né? Tipo, É, calma, vai dar tudo certo. Você nem sabe se vai dar tudo exatamente. certo. Ou o que vai dar certo, né? Então, é essa a É. ideia geral, assim, de não, tá bom, vai dar certo, né? E até um jeito da pessoa se proteger, enfim. Então, é uma esperança meio generalizada. É, Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pode falar. pergunta polêmica. Aí você acha que a gente tem que trabalhar com essa esperança generalizada? Eu vou responder antes. Eu acho que sim, de certa forma sim, porque eu não posso ir no contrário dela. Eu não posso chegar lá para a pessoa e falar assim, ó, não sei se vai dar para andar mais não, não sei se essa força... Eu tenho que, de certa forma, estar sempre, eu acho, né, meu papel como profissional de saúde é de chegar e, dentro da franqueza, transmitir um certo otimismo dessa esperança generalizada. Então, mas aí, antes de responder, eu vou te falar, para quem tá ouvindo, né? O outro ponto, né? O outro tipo de esperança é o que eles chamam de esperança específica, onde você consegue identificar mais concretamente os objetos de esperança na vida de uma pessoa, né? Então, assim, ela é trazida na literatura como descrever a crença na possibilidade de alcançar um resultado específico, sabe? E aí eles até colocam valorizado e realisticamente possível, né? Então, o que eu acho é que a gente pode, né, e deve, né, trazer essa esperança generalizada, ou quando o paciente traz, né, a gente manter isso, porque a esperança generalizada é também uma forma deles proteger, né? Calma, gente, a gente não é psicólogo, a gente não vai entrar nessas esferas, mas é só para poder São entrar só no nosso pequenas ações que ponto, a gente está né? falando, né? E são pequenas ações que a gente está falando. Isso. Então, assim, eu acho que sim, né? Acho que a partir do momento que aquilo tá, né, funcionando mesmo como um amortecedor ali para o desespero do paciente, a gente não vai jogar ele no desespero, né? Então, ok. Mas eu acho que é importante a gente contribuir, e acho que é aí que entra, né, a nossa contribuição, é aí que a gente consegue trazer coisas positivas nesse tipo de esperança que é a esperança específica, né? Onde a gente identifica mais concretamente os objetos de esperança da vida de uma pessoa. Então, assim, olha, obviamente, né, gente? Aí volta lá atrás e assiste os nossos outros episódios de metaterapêutica, de prognóstico, né? Você Eu não falou, eu estava vou. pensando no smart, né? É, Realístico, você tem que ter um prazo para exatamente. alcançar e tal. Né? Então, primeiro assim, eu vou pensar se aquilo realmente vai ser possível, né? Mas eu alimento essa esperança específica através de metas que são realistas, né? Então, eu posso trazer isso para o paciente, né? Olha, sim, você vai voltar a andar, tá difícil hoje, mas a gente não teve nenhuma limitação estrutural, fixa, que não é reversível, então a gente vai conseguir voltar a andar, né? Quem não viu, quem tá chegando há pouco tempo no nosso podcast, a gente tem um episódio, acho que é o número 2, né? Que é com a Amanda, né, que foi uma paciente que ficou comigo, Três, número né, 3. assim, uma paciente amputada, jovem, né, não tinha por que ela não protetizar e não voltar a andar, né, então a gente alimentou essa esperança específica, né, falando, não, olha, Amanda, com perna ou sem perna, né, você vai voltar a andar, a gente vai conseguir protetizar, né, você vai voltar a ir pra praia do jeito que você gosta, então acho que é importante a gente entender que é isso, tem essa esperança generalizada, e que eu não acho que a gente tem que tirar do paciente, mas a gente, como profissional, a gente precisa trazer essa esperança mais específica, né? Que é mais concreta, com metas e tudo mais, né? Para efetivamente colaborar, né? Com essa jornada do paciente, né?
Eu acho fantástico quando você colocou, voltem, assistam um episódio de metas terapêuticas e assistam o episódio de prognóstico. Porque o que a gente está falando aqui é que você pode ter ações e uma forma de agir frente ao seu contato com o paciente que você tenha essa questão da esperança individualizada ou específica, né? Que você consiga trazer a pessoa para um cenário das possibilidades. E talvez a gente não seja nem muito treinado a isso, né, Débora? A gente não é, a gente já falou isso aqui, a gente não é muito treinado a fazer previsão do que vamos oferecer, do que vamos entregar. Mas além dessa questão que você falou da confiança, do jeito que o fisioterapeuta atende, como ele interage com a equipe, é você, profissional, também desenvolver as suas habilidades teóricas, muitas vezes, de estudo e tal, para que você possa, na hora da assistência, falar assim, olha, como você citou, você não tem uma lesão estrutural, é comum que pacientes que ficaram internados no muito tempo como você fiquem dessa maneira, assim como a gente sabe também que é comum essa recuperação, e que ela depende disso, disso, disso e disso. Então você estabelece ainda pontos que vão servir de conexão para o plano terapêutico, para você falar, ó, aí eu posso te dar essa esperança e eu tô com você e a gente vai junto em busca dessa esperança que é a meta terapêutica, né? Mas para o paciente, direcionada para aquilo que ele quer, para aquilo que faz parte do interesse dele, do que é preocupante para ele. Então, é muito legal falar sobre isso. Eu acho que a esperança, se a gente for olhar dentro da reabilitação, a gente está pensando muito nisso, em meta, em prognóstico, em objetivos, e alinhar o plano terapêutico e fazer isso centrado no paciente, para que a gente possa devolver certas coisas para o paciente. E não serem metas que nós vamos estipular porque nós queremos. Ah, eu quero que meu paciente faça isso. E às vezes não é o que seu paciente tem interesse. Às vezes a esperança dele está depositada em outra coisa, ou está além do que você programa, ou está aquém do que você programa. Vamos supor que seu paciente fala, nossa, eu só quero sair daqui vivo. Eu tenho esperança de que eu vou sair daqui vivo, porque eu estou vendo que o médico falou que o remédio está melhorando e tal. Se você não fizer uma boa interface, você não consegue nem colocar aquela outra área da reabilitação, de parte física e funcional, como objetiva para o seu paciente. Então, eu acredito, inclusive, que tem um papel muito grande da nossa comunicação e da forma de se conectar com os pacientes para que a gente possa ajudar na esperança. É, mas olha só que interessante, né? Quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu achei sensacional, assim, porque eu falei, gente, como que ninguém, né, nunca A falou gente, isso às vezes, acha em que está lugar nenhum, distante, né? né? Assim, é muito próximo da gente, né? E aí, olha que bonito de pensar, e que rico, na verdade, porque você estava falando até agora, né? E aí a gente tem que olhar a meta, a gente tem que saber fazer prognóstico. E assim, são algumas habilidades técnicas, né, de saber aquela doença, como ela evolui e tudo mais, e algumas habilidades não técnicas, né? E essas habilidades não técnicas, elas também são essenciais, até para a gente não fazer tudo errado. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu dei o exemplo da Amanda, e eu vou dar um exemplo de verdade que aconteceu na semana passada. A gente, com uma paciente que estava internada, e aí ela perdeu um membro inferior, desarticulou o quadril, e o outro ela tava para amputar. Só que ela tava muito grave, além de tudo isso com outras coisas, né? E aí uma médica, uma residente veio falar: a família tá querendo saber mais sobre como é a vida de uma paciente, de uma pessoa amputada, o que que ela pode fazer, o que que ela não dá. Mas veja, a princípio isso parece muito legal, né? E aí a residente veio me falar assim, por intermédio de uma outra pessoa, que falou, vai lá falar com a Débora, ela veio falar, então, você tem algum lugar que ela possa ver, né, sobre a vida depois de uma pessoa amputada? E aí, na hora, o que que eu pensei? Essa paciente está muito grave. Eu não sei se ela vai sair daqui. Será Será que é que é a o momento hora de eu dar essa esperança para ela? de eu oferecer esse material para eles ficarem já planejando como vai ser a vida dessa pessoa lá fora, sendo que a gente não sabe se o prognóstico dela é sair daqui ainda? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? E essa é a importância de você ter uma habilidade técnica e uma não técnica, de ter essa percepção de falar assim, peraí, será que é a hora, né? Diferente da Amanda, por exemplo. A gente sabia que a Amanda ia sair do hospital, era só uma questão de tempo. Então, a gente precisava alimentar essa esperança dela de uma maneira concreta. Então, o que que a gente fez? Acho que ela até fala no podcast. A gente trouxe o livro de uma
modelo que era amputada, ela começou a ver coisas na internet. Então, assim, aquilo era Eles importante, começaram a né? treinar aquela realidade com ela, né? Você vai voltar a Exatamente. maquiar, você vai fazer tudo isso. Agora, com essa paciente, será que eu deveria fazer isso com a família? E aí, o que eu falei para a residente foi: eu falei, olha, eu tenho algumas coisas para te passar. Inclusive, eu tenho uma paciente que poderia falar com a família. Aí eu falei, mas será que é a hora, né? Eu falei, porque assim, a gente vai Será que acabar é provável que a gente consiga alimentando, oferecer isso? sendo que a gente não sabe se a gente vai chegar nesse momento. E aí ela falou: Ah, você tem razão, vamos esperar pra ver. A partir do momento que ela começar a entrar nessa realidade aí, né? Então, assim, não é que eu vou chegar pra família e falar tudo isso, não, essa foi uma conversa nossa, né? Mas eu direciono a família para outro lugar nesse momento, né? Então, eu só queria dar esse exemplo do quanto é importante a gente ter essas habilidades diversas, assim, né? E aí, eu Eu não sei tive se um você quer falar exemplo alguma assim, coisa. Débora. Eu tive um exemplo assim. Na época da pandemia, eu lembro de um paciente que internou e ele internou muito mal, muito desconfortável, e aí foi optado pela ventilação mecânica para ele. E aí a família muito presente, muito preocupada, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode fazer? Era um hospital público que a gente consegue trazer as coisas. E aí eu lembro que em algum momento alguém, provavelmente algum médico ou médica, conversou com a família e falou assim: não, quando ele sair do ventilador, talvez seja muito bom usar um Senaf. E a gente não tem o Senaf no hospital. E a família começou a se mobilizar em prol de achar um Senaf. Só que tem que ele estava numa situação que ele estava ainda bloqueado, né, com bloqueador neuromuscular, estava fazendo ciclos de prona, etc. Então era isso. A gente não sabia nem se ele ia sair daquela fase mais crítica para pensar nesse momento pós. E aí a forma de conversar, talvez eu traga para a família, inclusive em vez da família focar suas energias todas, a sua fé toda, não a esperança, a sua fé toda na melhora daquele momento crítico, eu estou fazendo a família se desvirtuar e está pensando uma outra coisa. E aí amanhã, se acontece o pior, vai ser assim: peraí, mas você me disse que ele ia sair, ou você me disse que ele ia viver que essa paciente ia viver sem as duas pernas, eu já estava olhando uma reabilitação e comprando um negócio para ela. Então, a gente talvez dá um tiro errado aonde a esperança da família ou a esperança do próprio paciente tem que ficar, né? Eu lembro direitinho que eu vivi isso e a gente discutiu e falou: peraí, tome cuidado com o que se fala, porque a gente está falando de algo que a gente provavelmente não vai conseguir entregar. E você sabe que quando a gente lê sobre esses tipos, né, esses dois tipos de esperança, o autor fala que qual dimensão, né, então da esperança mais generalizada ou mais específica, qual é proeminente, né, qual está aparecendo mais, ele fala que varia muito ao longo do tempo, né, desses pacientes internados. É isso, não tem uma que vai estar mais presente, é uma variação, porque tem hora que a gente tem que deixar essa esperança meio generalizada mesmo, né? Porque a Vai dar gente tudo não certo. O que? tem uma. Tudo, tudo. Porque, ou, né, ou assim, estamos esperando que dê tudo certo, né? Mas a gente não sabe Estamos fazendo de tudo, né? se esse tudo certo significa voltar a andar ou ficar sem movimento na perna, a gente não sabe, né? Então, isso varia muito ao longo do tempo, né? Mas aí, já que a gente está falando sobre essa questão de nutrir a esperança do paciente, né? Eu queria trazer aqui uns tópicos que a literatura traz, e aí a gente pode comentar sobre como é que a gente pode colaborar no momento certo, oportuno, do jeito, né, do jeito certo, enfim, para nutrir a esperança, né? E aí os fatores, né, que são descritos na literatura que influenciam de forma positiva a esperança, eles incluíram basicamente três. E aí a gente pode falar um pouquinho de cada um deles. Um é o paciente ter um sentimento do progresso dele, e aí eu quero voltar aqui para a gente falar mais sobre isso. Uhum. Dois, ele ter relacionamentos significativos com os funcionários, com a família, com amigos, durante esse momento de internação. E o terceiro é ver outros se recuperarem, né? E às vezes até ter experimentado outras coisas anteriores que, né, ele teve que se esforçar e conseguiu, enfim. E aí, eu vou falar só alguma. E depois eu passo para você, mas, por exemplo, essa coisa de ver outros se recuperarem, para mim é muito nítido na UTI, assim, tanto esse lado quanto o lado ruim, assim. Às vezes, quando acontece de morrer muitos pacientes, assim, né, no mesmo período, e ter algum paciente internado, vira e mexe eles falam, né? Nossa, eu tô aqui e olha, aquele morreu, aquele outro morreu, olha, enquanto eu tô internado já morreram 4. E como a gente vê como isso afunda o paciente, né? Como eles ficam mal.
tipo assim, eu vou ser o próximo, acho que eu não vou sair daqui mesmo e tal. E o outro lado também, né? Quantas vezes eles. Porque eles olham tudo, né? Outro dia a gente tava comentando isso na UTI. Pelo Oh! menos os nossos, putz, você nem sabe, ele sabe o nome do paciente do leito 1, 2, 3, 4, Já 5, mais sabe. do que a Você vai gente, falar, né? cadê o seu fulano? Ih, seu fulano É. foi fazer um exame, já tem umas 4 horas, não sei se volta não. Eu falei, como? Exatamente. E eles verem, às vezes, né, assim, o seu fulano, que, né, sei lá, nas noites anteriores estava gritando, estava em delírio, de repente naquele dia ele tá andando, né, isso anima muito eles, né? Ah, é, eu tô vendo, o fulano tá recuperando, ah, então, né, ah, talvez eu também consiga, enfim, então acho que esse é um aspecto legal. É, essa coisa de ter relacionamento significativo com a equipe, né, a gente não precisa nem comentar, e eu queria que a gente comentasse um pouco Eu sobre. acho. Não, deixa eu fazer um comentário sobre Então isso. vai, Você falou comente. da Amanda, a gente recebeu o Guilherme aqui também, a gente recebeu a Daniele, né, a mãe da Teresa. Todos eles falaram sobre isso indiretamente. Falaram que o momento que eles tinham mais confiança, que as coisas iam dar certo e que eles conseguiam estar mais bem cuidados, se sentindo mais bem cuidados e mais otimistas em relação ao futuro, eram sempre com pessoas específicas que conseguiam transmitir isso. Ou seja, era por meio dessas relações significativas. A Amanda falou, o Guilherme falou, a Daniele falou. Então, traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Quando você está com aquela pessoa, parece piegas lá da faculdade, não é só um paciente, é um ser humano e tal, mas é verdade. Então, crie vínculos adequados para a sua relação com aquele paciente ou com aquela paciente, porque isso vai fazer essa pessoa ter a esperança certa, que inclusive você vai ser capaz de transmitir boa parte dessa esperança para ela. Então, essas relações significativas, elas vão muito além de você ter simplesmente carinho pelo seu paciente, mas é você entender, e isso está dentro das soft skills, é você ter empatia, você ter uma empatia certa para o momento, você ter uma escuta ativa do paciente, então isso tudo faz com que a gente construa as relações mais significativas. Só para reforçar isso aí, voltem nesses episódios, assistam pessoas que estiveram na UTI, como paciente ou acompanhando, a gente oferece isso para vocês aqui no podcast, porque a gente acredita que isso é um pilar, e a gente tem esses relatos aí. É isso mesmo. E aí, o outro, né, que eu tinha falado é para nutrir a esperança, a gente precisa conseguir acessar ou, né, mostrar ou fortalecer esse sentimento de progresso, né, dos pacientes. Até nesse artigo, eles descrevem algumas falas de alguns pacientes, né? E aí, uma das falas, o paciente fala assim: ajuda quando eles dizem, você está indo muito bem, hoje você está melhor, né? E aí ele fala, isso constrói sua confiança e dá vida à própria esperança. Foi um homem de 53 anos que trouxe É. essa fala. Então é isso, né? Óbvio, se o paciente não tá melhor, a gente não precisa ficar falando, né? Ah, hoje você tá melhor. Não é isso, né? Mas conseguir, a partir do momento que o paciente está progredindo, trazer isso, né, para o paciente, falar, olha, ontem você estava melhor que hoje. Hoje você estava melhor que ontem. Ontem você teve muita Olha o que já dificuldade para ficar em conseguimos. pé. Hoje a gente ficou mais fácil. Ontem a gente ficou uma vez só, hoje a gente ficou duas, né? Então é uma maneira de nutrir a esperança dos pacientes, dar esse sentimento de progresso, né? Uma frase que eu uso muito com os pacientes, não sei porquê, assim, e não é porque eu forço para usá-la, é tipo, a gente vai um passinho de cada vez, e olha só o passo que você deu ontem, a gente vai dar um passo em frente hoje. Olha, lembra que ontem você nem conseguiu ficar sentado, olha só o que a gente já alcançou hoje e tal. Então, eu acho fantástico isso, esse feedback, e até para quem quiser ser mais sistematizado, a gente já discutiu aqui formas de sinalização da mobilidade, coloca o seu paciente nesse processo também. Mostre para o paciente, você usa um reloginho, vai lá e mostra assim, olha, o reloginho está aqui, quando a gente chegar aqui é porque você alcançou, e fala, olha, tá vendo como a gente conseguiu e tal. Então tem inúmeras formas e possibilidades da gente fazer isso, mas faça, porque a reabilitação ela é para o paciente, ela não é para a gente, ela não é para o indicador, ela não é para o médico, ela não é para a família, ela é para o paciente. Então a primeira pessoa que tem que ter um feedback sobre o que está sendo alcançado é exatamente o paciente, né? Se a gente for pensar assim, né, no objetivo real do que a gente faz, essa pessoa tinha que ser o paciente, conseguiu falar, olha só que legal, você saiu daqui, você chegou aqui, vamos botar uma outra meta para a próxima sessão, na próxima sessão vamos tentar fazer isso, mais do que a discussão entre a equipe de FIS, do que determinação de meta, isso tem que estar com o paciente, né? E olha que Crucial, interessante, crucial. né? Que o ponto é um sentimento de progresso. Agora, veja, se a gente não tem um programa de reabilitação que
é progressivo, como é que a gente vai trazer esse sentimento de progresso para o paciente? Se eu não É. tenho um programa, ou mesmo. E aqui, gente, eu não estou falando de ter Se um você não está programa objetivando progredir, institucional. Exatamente, eu não estou nem falando de ter programa institucional, estou falando se o seu plano terapêutico que você desenhou para o seu paciente, ou que deveria ter desenhado, se ele não é progressivo, e aí agora eu vou chutar o balde mais ainda. Então, vamos supor que você não desenhou um programa para o seu paciente, você está atendendo ele sem um programa. E se você não progride todo dia, né? Se você vai lá, você senta liberar leito, ele fica bem. Aí você volta no outro dia. Ah, ele ficou bem em senta de Beira-Leito? novo. Vou sentar e libera leito de novo, né? E você não progride, como é que a gente vai nutrir a esperança do paciente, se para nutrir a esperança a gente precisa de um sentimento de progresso e a gente não está oferecendo possibilidades de progresso para esse paciente. Então, quando a gente começou o podcast, né, Sancler, falando, esse é um tema que a gente tem que falar, esperança é um tema que tem que estar dentro do nosso, né, dentro das nossas conversas, é porque olha como a gente tem um impacto, né? O que nutre a esperança do paciente é sentimento de progresso. Se a gente está oferecendo uma reabilitação que não é progressiva, a gente não está nutrindo, a gente não está colaborando de forma positiva para que esse paciente consiga nutrir uma esperança. E ela é fundamental para que esse paciente consiga lidar com essa situação que ele está vivendo, né? Perfeito, perfeito, Débora. É papel, é nosso papel. A gente precisa começar a trabalhar, e isso entra num dos grandes propósitos que a gente tem aqui no podcast, né? Para quem está nos acompanhando, talvez tenham pessoas que estão nos acompanhando há menos tempo, né? Que estão começando agora. Um dos propósitos é exatamente que a gente traga discussões e reflexões que vão além daquelas questões técnicas específicas, para que a gente possa criar uma. Não é criar, a gente não está querendo criar, muito pelo contrário, que a gente possa contribuir para o desenvolvimento de profissionais, como a gente diz no começo aqui, de excelência nas nossas UTIs. Então, o que a gente discute aqui e a gente leva para a nossa prática, eu levo para a minha prática, para me mudar quanto pessoa e quanto profissional, para melhorar, a Débora leva para a prática dela, leva para os alunos dela, leva para os meus alunos, etc., é que a gente possa pensar em formas diferentes. Por quê? Porque eu acho que Débora colocou muito claro agora no final, Débora, você falou, vou chutar o balde, não sei o quê, mas é assim mesmo. Se você não pensar e não fizer dessa forma, eu sinto que dizer que você vai ser um profissional limitado, uma profissional limitada. É assim que vai acontecer. E você vai estar criando laços com pacientes e com a comunidade como um todo, e não é só o seu laço dentro da sua UTI com seus pacientes, é um laço da profissão, da especialidade, com toda a comunidade que recebe Exatamente. atendimento, de que temos profissões que são meramente técnicas, que não são progressivas, que não trazem nada, que ninguém sabe o que está fazendo. E isso, sim, é horrível para o paciente, é horrível para a especialidade, é horrível para todo mundo. Então, que a gente possa ter uma postura um pouco diferente aí em prol da esperança. E olha, eu sou uma pessoa muito cética, Débora, muito, muito, muito cética. Talvez algumas pessoas vão olhar assim e vão falar, o Sancler está falando isso de esperança, tô, mas não é uma esperança cega. O que eu estou falando aqui é de esperança pé no chão, é do que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes e nutrir isso para que eles possam juntos participar desse processo de alcançar aquilo que eles precisem, aquilo que eles querem, aquilo que seja melhor para eles. Então eu não estou falando de uma coisa cega, acho que não é esse o objetivo do episódio, a gente não está aqui para falar que a De esperança ela religiosidade, precisa. qualquer coisa assim. Não é isso que a gente está falando, muito pelo contrário, tá bom? Muito pelo contrário, é pé no chão mesmo que a gente está falando. E a gente até agora trouxe, né, esses exemplos de como a gente tem um papel fundamental nisso, né? E aí a gente tá quase terminando, mas eu queria trazer o outro lado que o artigo também fala, de então quais são as barreiras à esperança, né, do paciente que está internado na UTI. E aí eu vou falar e veja, se você participa de alguma delas, se você se encontrar em alguma coisa que eu vou falar, Ups, sinto muito. talvez seja hora de rever, porque imagina, né, aquela história de se pôr no lugar, se fosse o seu pai, a sua mãe, né, você gostaria de um profissional de saúde que caminhasse com vocês nutrindo uma esperança verdadeira dentro de um contexto, ou que fosse uma barreira, né, a isso. E aí o que ele coloca como barreiras à esperança é um ambiente completamente desumanizado na UTI, né, é uma barreira à esperança, né, então ele fala, por exemplo, de pacientes que ficam muito tempo com dor, né, com frio, né, são pacientes que acabam perdendo a esperança, né,
cuidados de saúde pobres, né, que também inclui isso, então você não ter um cobertor, né, você passar frio à noite, enfim, sentir desconforto, falta de progresso, né, que é o oposto que a gente falou até agora, e aí ele fala também de falta de referência, então, a essa recuperação, né. E aí eu queria trazer duas falas de novo do artigo, que ele fala assim, são duas falas, uma de uma mulher de 52 anos, que ela fala: suponho que não perdi minha esperança, mas ela está desaparecendo, pois não estou progredindo, estou no mesmo lugar. E aí uma outra fala é: eu gostaria de ouvir sobre casos como o meu e como eles lidaram, né? Eu nunca entendi sobre isso. Deve ter uma pessoa que esteve onde eu estive. Então, de novo, voltando para a prática, né? A gente pode trazer, olha, eu já atendi pacientes assim, eu já atendi pacientes amputados, né? A gente está sentando, daqui a pouco a gente vai estar em pé, e aí você vai poder usar sua prótese, né? Então, essa falta de referência à recuperação também é uma coisa que não contribui, né, para a esperança dos pacientes e que a gente deveria se atentar a isso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes assim. Às vezes, quando eu vou sentá-los, por exemplo, entubado, eu vejo que eles ficam muito preocupados e desesperados, Com né? E aí medo, eu, né? Vai é, cair, olha para você, você vai me segurar. e aí eu sempre brinco, eu falo, olha, eu sei que eu tenho uma cara de muito nova, de quem tá fazendo isso a primeira vez na vida, mas eu já faço isso há 15 anos. Não se preocupe que o senhor não é o primeiro, né? O senhor não vai ser o último, ou às vezes, quando eu vejo que, de repente, tá com algum ruído com os médicos, né? Ou alguma coisa, eu sempre entro na jogada também de falar, olha, eu trabalho com eles há muito tempo, o senhor tá numa UTI onde se cuida muito bem das pessoas, eles são um dos melhores médicos do Brasil, né? Então, eu tento trazer essa referência, né, de recuperação, de cuidado para esses pacientes, porque isso também ajuda muito, né? Eu ia falar disso, que assim, usem a experiência de vocês, cada um com a sua experiência. Se você tem um mês que atendeu, eu falo, eu já atendi um paciente assim. Se tem um ano, você fala, tem um ano que eu atendo. Se você já tá, Débora falou há 15, tô indo para 21, Débora. Aí às vezes eu vou falar pro paciente, eu falo assim, olha, eu já fiz isso milhares de vezes, fique tranquilo, eu sei que acontece dessa maneira, a gente faz de uma maneira Eu segura e estudei tal. Se muito o para fazer Eu isso, estudei né? muito para isso e tal. Aí, às vezes, se o paciente me dá uma liberdade, eu falo assim: geralmente não acontece nada de errado, só uma vez por dia. Hoje não aconteceu ainda, mas vamos lá, não vai ser dessa vez. Né? Brincadeiras à parte, você tem que trazer também. Você tem que. Sabe aquela frase do vender o seu peixe? Mas não é vender o seu peixe só de convencer o outro, mas você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo. Aquilo ali é de seu domínio, como você falou, eu estudei, eu fiz repetidas vezes, eu sei que acontece isso, eu estou aqui para você por isso. Não é uma falsa Uhum, promessa. Vamos lá que tudo vai dar certo dessa vez. Aí você pode misturar o específico com o generalista aí, né, da esperança. exatamente. Muito Muito bom, bom. muito bom. Débora, chegamos ao final do episódio, né? A gente vai encerrar por aqui esse episódio e com a esperança de que todo mundo que nos acompanha aqui possa continuar nos acompanhando e fazendo e levando essas reflexões para o seu dia a dia. Você tem alguma dica específica sobre esperança? Eu posso dar uma primeiro. Eu tenho uma Pode. dica, me lembrou aqui a gente falando de um filme muito antigo, que é O Óleo de Lorenzo. Não sei se você lembra desse filme, que era uma Uhum. criança que tinha uma doença e os pais ficaram a vida inteira se dedicando a criar um óleo que ia ajudar essa criança. E é lógico que tem a questão da evidência científica, não é, e tal, mas o filme mostra assim, lá na frente existe uma possibilidade, então esses pais trabalharam incansavelmente para buscar uma solução para o problema que eles tinham dentro de possibilidades que eram reais. A possibilidade virou um medicamento muito usado, é lógico que a gente pode pensar aqui, né, e discutir sobre questões de eficácia do óleo, não sei o quê, mas mostra muito disso, assim, que talvez a gente, quanto fisioterapeuta, a gente tivesse que abraçar mais o processo de melhorar a esperança dos nossos pacientes. Talvez para a gente seja algo muito mecânico, mas para o paciente não precisa ser. Então a gente tem que dar esse toque individual, a gente tem que dar esse olhar específico para cada paciente, para que a gente possa melhorar. Então quem quiser voltar, é um filme, eu acho que esse filme é mais ou menos da minha idade, aí deve ter uns 40 e poucos anos, não sei não, mas é um filme antigo, mas é bem interessante. O Óleo de Lourenço. Não sei nem onde encontrar para assistir, nem se a gente encontra, mas encontra, se fuçar, acha. Uhum. A minha sugestão é um TED, é do Shimon Shoken, é tudo com S, mas a gente pode pôr na referência Descrição. aqui.
na descrição. Obrigada. Em português, o nome do TED chama O que um passeio de bicicleta pode ensinar a você, né? E eu achei muito bonito quando eu assisti, porque ele conta, e aí, de novo, gente, ideologias à parte e tal. O cara é de Israel e não tem nada a ver com questões políticas e nem nada, tá bom? Mas ele conta que ele sempre andava de bicicleta numa região ali e ele passava por um presídio, né? E aí, até que um dia ele falou: Acho que eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas que estão ali dentro. E aí ele entra e sugere para o diretor de toda semana ele levar alguns desses presos para fazer esses passeios de bicicleta nas montanhas que Andar ele de bike. fazia. E aí é muito legal de ver assim o quanto ele a princípio tinha só uma ideia. Ele fala, olha, eu fiz isso porque eu queria, porque ele trabalha com números e tal. Ele fala porque eu queria criar uma equipe altamente produtiva, né, que conseguisse vencer campeonatos e tudo mais com essas pessoas. E aí, no meio do caminho, enfim, né, aí vale a pena assistir, ele conta o quanto a visão dele mudou para um outro aspecto de esperança, de outros valores, trazer outras coisas para a vida dessas pessoas, assim. Então, achei muito legal esse TED. Que Fica a bom, sugestão. Sancler, eu acho bacana. importante a gente comentar aqui, né, que vamos sair de férias, né? Por favor, a gente precisa Exato. descansar também. Tenho Então, esperança de que isso dará certo. de que vai ter férias, né? É, Pessoal, a gente vai dar uma parada de 2 episódios, basicamente. A gente volta na segunda semana de janeiro, tá bom? Aproveita, se você estiver trabalhando, enfim, tiver de férias também, para olhar algum episódio que você pulou, que você não assistiu, algum lá do começo que de repente você ainda não estava aqui com a gente, né? Para atualizar, porque o ano que vem tá cheio de episódio já cheio de tema muito legal. Fiquem à vontade também para nos chamar. Se você quer algum tema aqui, fala com a gente no Instagram que a gente vai atrás, a gente traz para cá. Se você gostaria de ver alguém aqui, né, Sancler? Eu acho que. isso. E assim, gente, não precisa ser alguém conhecido, né, no mundo de Instagram, nada disso. Se tem alguém muito legal que trabalha com você, que tá fazendo alguma coisa muito legal, né, fala pra gente, né, comenta com a gente que a gente pode trazer pra cá também, tá bom? Participem ativamente aqui com a gente. De novo, a gente tem o Apoia-se, então se você tá afim de, vou começar o ano, quero fazer alguma coisa legal, apoia a gente, pra gente poder fazer várias coisas legais, né? E a outra coisa são os nossos cursos, né? Então a gente tem o curso de prescrição clínica de exercício em UTI, que está muito legal e que para o ano que vem vai ter conteúdo a mais e que se você adquirir agora você vai ter direito. A gente está com um curso de reabilitação em pacientes em diálise, que está sensacional também. Também tem um livro, né? Então a É um gente já. curso e um livro, né? Para o pessoal saber. Você pode adquirir o Exatamente. livro ou você pode adquirir o curso e ganhar o livro. E é isso, e o ano que vem tá cheio de coisa por aí, então eu queria terminar deixando aqui os meus sinceros desejos de um bom final de ano para todo mundo, que a nossa esperança seja renovada, né? Uma esperança geral, uma esperança específica em várias coisas, e que a gente, né, consiga descansar, né, e se renovar para começar um ano de uma forma muito positiva na vida dos outros também. Então, bom final de ano para todo mundo e a gente se vê o ano que vem. Sancler, obrigada mais um ano, a gente juntos, né, trazendo aqui tudo que a gente acredita, né, que a nossa profissão pode ser melhor, que a gente pode ser melhor como fisioterapeuta, então mais um ano juntos. Obrigado pela companhia, pela parceria, pela paciência nas minhas dificuldades todas também. E a gente se vê o ano que vem também, né? Então, continuamos todos juntos. Obrigado, Débora. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou e que nos acompanha aqui. A gente deixou todos esses convites aí para que vocês possam estar com a gente no ano que vem. A gente, a cada ano que passa, as pessoas podem pensar assim, nossa, já foi muita coisa, tá bom? Não é? A gente tem mais ideias, a gente tem mais vontade, a gente tem mais propósito aqui dentro. Obrigado, Débora, por mais esse ano aí de UTI Informação de altíssima qualidade, cada vez melhor em todos os aspectos.
e que o que eu desejo para todos é que a gente possa estar contribuindo para a transformação, assim como fazer esse podcast contribui para a nossa própria transformação. Obrigado pela parceria, por acreditar em todas as ideias aí que às vezes saem no papel, no WhatsApp, etc., e que a gente possa fazer um ano que vem muito melhor aí, produzindo aqui dentro do TI Informe Ação. Um bom final de ano para todos, a gente se vê em 2025. Aproveita e descansa aí também. Valeu, pessoal. Bom final de ano.